Graça e paz, queridos, vamos iniciar uma nova matéria, uma disciplina preciosa, como todas, né? Com base na palavra de Deus. Missiologia. Vamos estudar isso à luz da palavra, num contexto teológico, né? E vamos mergulhar. Eu posso falar abertamente que é o único propósito verdadeiro, exclusivo, original de sermos igreja. Vamos repetir isso aqui. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão. E essa missão é a obra de Deus. Então, queridos, ninguém está isento de fazer missões. Ninguém. Se é igreja, a igreja tem uma missão. Lembra que eu falei algum tempo atrás sobre a questão visão do reino em relação a uma geografia? Deus, quando olha para a igreja, não olha a igreja fulana, ciclana, se referindo a denominacionalismo. Quando ele olha para São Paulo, não olha a igreja Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Deus é amor, é El Shaddai, enfim. Ele olha para a igreja de São Paulo. Porque a ótica de uma visão geográfica, numa ótica divina, à luz da palavra, a visão eclesiástica é para uma cidade. Ela inicia-se numa cidade. O próprio Jesus deu exemplo dizendo: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, há uma projeção de uma cidade. Jerusalém é a referência até os confins da terra. Então, sempre o contexto cidade é a priori e é o início, aí está o start inicial para se fazer, ou começar a fazer a obra de Deus, tá bom? Então, quando Deus olha, não olha a denominação. Eu sou uma das pessoas que nunca gostei de denominacionalismo, inclusive, vocês podem procurar rótulos na minha igreja, não vai encontrar, porque todo mundo se pergunta: que igreja é essa? Que igreja é essa? Igreja que vai morar no céu, porque rótulos, na verdade, nos dividem, nos subdividem mais e inserem mais esse propósito no mercado gospel, que lamentavelmente isso é fato hoje em dia. Então, nós precisamos entender uma coisa: a igreja de Cristo é única na terra, e ela começa geograficamente numa cidade, e essa cidade vai para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o estado, o país e o último lugar da terra. Marcos, vamos pegar uma base bíblica, Marcos 16, 14, 15, posso falar? 15 abertamente. O que Jesus falou assim? Ide, há um comando do ide. Essa é a grande comissão. Ide. A palavra apostólico, apostólico, ou a igreja apostólica, vou falar aqui, apostólica, é a igreja comissionada, é a igreja que sai, é a igreja que entende a visão e a missão, a igreja que se move, a igreja que não estagna na cidade, a igreja que decola, a igreja que ultrapassa fronteiras, a igreja que transpôs culturas, a igreja que atingiu povos, etnias, línguas. É a igreja que de fato se move no mover do Espírito e na vontade verdadeira da unção que a igreja tem. Essa é a igreja missionária, é a igreja apostólica. Se usa muito a palavra missões, missionário. Nada mais e nada menos do que é o apostólico. Ou seja, a igreja apostólica é a igreja do ID, é a igreja com uma missão. Porque o apóstolo é enviado, é comissionado, é aquele que sai, tá bom? Então, o ide é apostólico. Marcos 16, 15, ele disse: ide por todo mundo e... ide por todo mundo e... pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a comissão da igreja, é sair e pregar o evangelho, desde meu contexto de cidade até os confins da terra. Amém? Serão todos bem-vindos aí em nome de Jesus. Queridos, então vamos lá. Vamos ao conceito de missiologia.
quando nós vamos falar de missiologia, vamos falar um tanto numa estrutura teológica, né, para poder estudá-la, pautá-la, mas missões está no coração de Deus, sempre esteve no coração de Deus, na verdade, e começa com Yeshua HaMashiach, o primeiro missionário, ou seja, o primeiro enviado, com a quem enviarei, é Yeshua, quando ele deixa tudo, deixa a glória e vem com uma missão à terra. E ele cria uma igreja missionária. Quem é o pai das missões? O pai das missões é fulano de tal, 1800 e pouco. Não, a igreja tal é pioneira nas missões. Querido, a igreja que Jesus fundou é apostólica, é missionária. É a igreja do ID. A igreja, ela é apostólica, ela é missionária. Do contrário, não é igreja, porque a única missão é o ID para a igreja. Tá bom? Aqui tem um conceito de missiologia. Missiologia do latim missio, envio, enviado, apostoleu, para o grego. E logia, estudo, ou seja, missiologia significa estudo do envio, das missões, de quem vai. O ramo da teologia que estuda as missões, que são ações de propagação de uma fé. Eu vou tirar essa palavra religião, risca e coloque fé. Nós não pregamos religião, nós pregamos uma fé, um reino sobrenatural. No cristianismo, a missiologia é uma subdisciplina da teologia pastoral. A missiologia é uma disciplina jovem, disciplinariamente é jovem. Por quê? Porque ela é, como falou, ela é estruturada, ela é colocada num conceito de aula de estudo na teologia há pouco tempo. Tá bom? Temos aqui um cidadão chamado Gustav, em alemão, tá? Gustav Wagner, que é chamado de, entre aspas, mas bem entre aspas, pai da missiologia, ou seja, pai daquele que insere a matéria missiologia dentro da teologia para que academicamente se estude essa questão. Mas Jesus é o pai das missões. Amém? Jesus é o pai das missões. Isso em 1834, 1910, na Alemanha. Por incrível que pareça, os países que mais abraçaram a obra missionária, a obra apostólica do sair, de ser enviados e vencer a cultura, transculturalmente abranger outros países, enfim, foram alemães, foram ingleses. Quem não ouviu falar de William Carey, que foi para a Índia, 1700 e pouco, foi para a Índia e viu coisas loucas na Índia. Leia um livro, anote esse nome, já dei esse nome aqui, Eles Morreram pela Fé, um livro, Juan Barreto, um espanhol, um livro precioso. Outro livro que se não me engano, Heróis da Fé, um livro que todo crente deveria ler para poder ascender novamente. Vocês vão ver Hudson Taylor, o pai das missões na China, Hudson Taylor, na China. Esse homem fez missões de uma forma desbravada na China, morou 50 e poucos anos na China, aprendeu dialetos e o próprio chinês, o mandarim, e traduziu a Bíblia. William Carey, 1700 e pouco, esteve na Índia, onde naquele tempo a cultura era tão radical, ao ponto dele e sua família ver aquele costume, naquele tempo, o costume de queimar viva a viúva de quem morria. Existia esse costume. Ele diz que é uma das coisas que ele teve que erradicar e trazer com a fé em Cristo, para que não se fizesse mais esse costume. Ele viu literalmente ninhos de cobras adoradas, serpentes, najas, onde as mães faziam questão de oferecer os seus bebês, jogavam e as cobras picavam a criança, e ele conta no livro que ele viu a criança inchar e as mães celebrando, num transe satânico, celebrando o fato das cobras terem picado o seu bebê nu, ali no meio das cobras. Naquele tempo existia isso, ainda existem muitos costumes terríveis e pagãos. De fato, a esposa dele, ela ficou transtornada mentalmente, uma grande dificuldade ele enfrentou, porque ela teve que voltar para a Inglaterra, ela ficou transtornada, para não dizer louca, e ele continuou sozinho fazendo a obra. Isso
na Índia, no interior da Índia, em Bombay, em toda a região onde se prega hoje o evangelho, de onde há berço evangélico, foi William Carey que implantou. É coisa de louco, gente. Esses 2 livros, eles morreram pela fé, o senhor sabe dos autores? Juan Vareta, se não me engano, Juan Vareta, que é um espanhol, e o outro, Orlando Boyer, é um americano que morou anos aqui no Brasil, Orlando Boyer. Esse livro é precioso. Orlando Boyer já é meio poeta para escrever. Há um livro precioso que chama-se Há um Milagre em Sua Casa. Lê esse livro, você vai se apaixonar. Orlando Boyer. Esse camarada é poeta e, além disso, foi um homem, já morreu, né? Foi um homem santo, muito ungido. Orlando Boyer. Há um milagre. Bom, esse aí é outro tema, estou citando esse livro, mas é outro tema. Mas o de missões é Heróis da Fé. Você vai ver. Quem já leu esse livro aí? Muito bom. Eles morreram pela fé, outro. Juan Vareta, são 2 livros que eu citei. Tá bom? Então vamos lá. Em outras palavras, a missiologia estuda a realidade missionária e reflete sobre a tarefa missionária do cristão da igreja. Já em 1990 e pouco, o Brasil, pela Comissão Internacional de Missões, foi já não mais considerado campo missionário. Sabe quando acontece isso a nível interdenominacional e internacional? Através dos comitês, temos Comiban, temos várias organizações internacionais, a Operação Mobilização, que é a do navio Logos, Dulo, não sei se alguém vai falar, essa organização mundial e toda essa gestão que organiza missões no mundo inteiro, e é um trabalho árduo, principalmente quando a igreja se estrutura, quando já existe uma cultura evangélica sustentável dentro de um país. Então, o Brasil já, a partir dos anos final de 80 para 90, deixou de ser campo missionário. Já ela se autossustenta e, fora isso, a igreja tem condições, desde conhecimento, desde institutos bíblicos, faculdades teológicas, estrutura em prédios, é uma logística que se trabalha. Isso foi no final dos 80 para 90, mas não sei a data exatamente. Conclusão. E fora isso, o poder financeiro da igreja também já é uma igreja que move milhões e milhões no Brasil. Inclusive já extrapolou, porque em muitos lugares se tornou um mercado. Lamentavelmente, isso é uma realidade. Então, se tornou um grande mercado. Então, se a igreja brasileira não se move para o fator missões, ela tende a cometer o erro que os Estados Unidos cometeu. Se acomodar, vir uma grande prosperidade e depois esfriar. É uma grande tendência. Querido, qualquer um de nós. Aqui eu desafio a qualquer um que está na prova e eu convido ele para jejuar um dia e ficamos no monte. Todo mundo quer. Agora, quero ver você com picanha, na bênção, abundância. A gente pensa 2 vezes. Então, isso é global, é geral. A igreja americana, ela prosperou muito e se acomodou e esfriou. Aconteceu isso na Inglaterra. Queridos, os ingleses eram os peritos em missões. A Índia, ingleses. África, David Livingstone. Esse camarada era Jesus em pessoa. Quando ele chegou, ele impactou, porque todos viam ele brilhando na glória do Senhor. E quando ele operava, milagres aconteciam, e a sua essência e o seu caráter impregnaram a África. Hoje, se há africanos e países que adoram a Jesus, muitos deles foram ganhos por esse inglês que dedicou a sua vida para a obra missionária. Enfim, Adoniram Judson, na verdade, Judson, em inglês, ingleses que evangelizaram os Estados Unidos e o próprio Brasil. Para quem não sabe, os primeiros missionários no Brasil, eles são franceses e vêm oriundos de avivamento do país de Gales, da Inglaterra. Para quem não sabe, o padre Anchieta, lá na Baixada Santista, fez atrocidades com os primeiros missionários e os matou. Tem inclusive um livro que fala
desse padre assassino que é venerado pela Igreja Católica, mas era um endemoniado jesuíta que perseguiu os primeiros missionários. Inclusive, a Baixada Santista tem marcas de sangue, porque queimaram em praça pública a Bíblia naquele então, e quando mataram esse missionário, até me foge o nome agora, se alguém souber, me lembra. Depois que houve esse massacre aos missionários promovido por Padre Anchieta, passou-se 100 anos sem enviar um missionário para o Brasil. 100 anos. Só depois de 100 anos desse massacre, o primeiro culto evangélico foi no Rio de Janeiro, e eles são perseguidos, vão para a Baixada Santista. Essa Baixada Santista está maculada com sangue, querido. Nós temos que resgatar, e ela é a mãe de todas essas cidades aqui, toda essa cidade. E o que acontece? São homens que dedicaram sua vida ao Senhor e pregaram a palavra de Deus. E ele já tinha uma igreja de indígenas, e os padres chegaram e fizeram tudo. Vamos lá, a missiologia estuda da missão a maneira sistêmica e orgânica, isso expõe os fundamentos bíblicos da missão. Repito, não existe igreja sem missão, senão não é igreja. Aprofunda a dimensão trinitária, cristológica, eclesiológica, pneumatológica da missão. Ou seja, qual é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a missão de Cristo, a ação de Cristo, a salvação, tudo que se refere à doutrina dentro dessa pessoa do Pai, enviando o Filho, e o Filho gerando uma nova geração, a igreja, e depois a própria ação do Espírito Santo para revesti-la de autoridade. Dá elementos de espiritualidade e vocação missionária e percorre os caminhos históricos da missão. Há homens que deram a vida, os congregacionais também fizeram uma grande obra aqui no Brasil. A Igreja Batista fez uma grande obra no Brasil. Os anabatistas fizeram uma grande obra aqui no Brasil. E aí depois, mais para frente, agora atualmente, vamos falar aqui, século XIX, 1900 e pouco, vem Gunnar Wingre e Daniel Berg trazendo o avivamento pentecostal. Mas os missionários já estão trabalhando aqui há anos, muitos anos, e muitos deles sofreram muito tentando implantar a obra do Senhor neste lugar. Conceito de missões transculturais. A missão transcultural é realizada pelo missionário que atravessa fronteiras geográficas e barreiras culturais para alcançar outros povos e assim cumprir a grande comissão. Ide, portanto, e fazei discípulos. É o que eu destaco sempre, querido. Essa é a minha base, e eu preciso ensinar isso. É a minha base, a base do discipulado. Esta plataforma, discipulado. Essa é a plataforma da igreja que se move, e daqui dessa plataforma surgem os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, a base é o discípulo, a formatação, a forma que forma é o discipulado. Nós precisamos entender isso, né? Do discipulado até surge a liderança. Os que nos mandam fazer discípulos, não fazer líderes. Ide e fazer discípulos. Em nenhum lugar de Jesus fala aí de fazer líderes, né? Eu tenho escola de discipulado. Essa é minha fórmula secreta. O discipulado leva a pessoa a entender o que é o envio. O discipulado leva a pessoa a entender o que é profeta, o que é evangelista. A missão da igreja. A missão da igreja. Essa missão se descobre, lógico, nesses perfis de dons ministeriais, apostólico, profético, evangelístico, pastoreio e o ensino da palavra, que não poderá faltar o ensino da palavra do Senhor. Há uma coluna que eu ensino sempre nessa questão de entender o seu perfil. Isso serve em qualquer área empresarial, profissional. Primeiro, identificação, profissão, missão e habilitação. São 4 coisas importantes que nós temos que sempre salientar. E posso até falar sobre isso, alguma coisa me lembrei disso hoje à tarde. Primeiro, identificação. Deixa eu tirar. Que seria, na verdade, a palavra seria identidade, mas como eu gosto de terminar tudo com...
Já levado. Esse aí é o que... Ele celebrou o primeiro culto evangélico em 1557. Exatamente. Olha aí. Depois, por essa perseguição aí dos jesuítas, ele foi executado em São Vicente. Foi executado em abril de 1567. Olha aí, olha as datas, gente. José de Anchieta. Esse terrível endemoniado, esse próprio. Então, para vocês verem o peso que há na terra de Anchieta. Quando você desce a via Anchieta, eu desço clamando e repreendendo o demônio. Porque é demônio, é potestade, isso é potestade. Anchieta foi um jesuíta enviado pelos quintos dos infernos. Não tem outra palavra. Esse camarada era ruim, era um camarada massacrava e torturou filhos de crentes, torturou a igreja evangélica, torturou, e é visto como um patrono aí de tanta coisa benéfica, e é errado, totalmente errado. Jacques Levallois. Missão. Então, o primeiro culto evangélico no Brasil foi em 1557. Eu tinha lido essa mensagem, isso aí numa mensagem no WhatsApp, e aí eu não lembrava também o nome dele e queria lembrar dessas datas, aí eu botei aqui na Wikipédia. Muito bom. Isso aí é informação preciosa. E, inclusive, eu já, em oração e em jejum, certa feita, Deus me tocou para isso, eu preciso me organizar para isso, para fazer um culto de resgate, inclusive, a familiares desses missionários na França. Eu já pensei até mandar chamar descendente desse missionário, e que haja um mover de perdão, de restauração por esse sangue derramado. Vários países fizeram isso, as Ilhas Fiji fizeram isso, e depois veio a bênção do Senhor. Há uma maldição na Baixada que tem que ser tirada, e tem que ser feito um pedido de perdão, por fé. Então, isso tem que ser feito. E eu já pesquisei, e há descendentes dos missionários da França, que vieram aqui e foram massacrados pelo padre Anchieta. Mas Deus vai nos mover para isso, porque são moveres de Deus. Então, a igreja tem que ter isso aí. Primeiro, eu sei seria identidade, mas como eu coloquei tudo com A no final, como sempre, identidade ou identificação. Primeiro, a igreja, quem ela é. Quem você é. É quem você é. Quem você é. Enquanto a igreja não souber quem ela é, não fará a missão. Repito, começa na cidade. Eu posso fazer missões urbanas? Posso. Posso fazer missões locais? Posso. Posso fazer a nível de bairro? Pode fazer. Missões você faz desde Jerusalém até os confins da terra. Tá? Mas a igreja nunca vai fazer nada, nunca vai empreender nada se a igreja tem um grave problema chamado identificação, identidade, se ela não sabe quem de fato ela é. Quem sou eu? E eu já fiz algumas pesquisas e muita gente está perdida dentro da igreja. Ou seja, não sabe, para que Deus, quem é você? Quem de fato você é? Profissão, o que ela faz? Você faz. O que de fato você faz? Isso aqui na tua vida profissional pode ter sentido também, ou vocacional, enfim. Quem é você? Nós podemos subdividir isso aqui e tirar muitos temas. Tem vários temas em relação à identificação, identidade, né? DNA, o teu perfil, tendências cerebrais, preferência cerebral, toda aquela coisa dinâmica. Não vou entrar nisso aí agora, mas
identificar se é algo seríssimo para saber. Até você alcançar alguma coisa de propósitos, você tem que saber quem você é, aonde você está, o teu início, o teu ponto de partida, tuas raízes, tu arquê, e o que eu tenho, o que eu estou, aí vai, o que eu estou fazendo e tudo mais. O que eu faço como igreja? Qual é a minha labuta como igreja? O que eu estou fazendo como igreja? É minha profissão. A igreja tem uma profissão, a igreja tem uma labuta específica e clara a fazer. Missão é por que eu faço? Por que eu faço? Por que você faz? Isso não está na apostila, tá? Por que? É separado. Por que você faz? Por que você faz isso? É possível alguém fazer isso sem saber por que faz? Sim. Então, essa é a grande ligação. Eu sei minha profissão. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei as obrigações que eu tenho que cumprir, mas nem sei por que eu faço. Porque realmente me mandaram fazer. Então, eu tenho que saber o porquê. Quando a igreja não somente sabe quem ela é, não somente sabe o que tem que fazer, mas por que está fazendo isso, a igreja começou a entrar no campo missão. A igreja começou a entrar no campo essência que me move. Força motora que me move. E é a essência que me vai impulsionar a fazer e ver resultados. E a última habilitação é como você faz. Tirei esses princípios. Ensinamento, logicamente, que eu dou no treinamento, mas isso se aplica para a igreja de uma forma gloriosa e perfeita. Como você faz? Por quê? Olha a sequência disso aqui, é precioso, gente. Eu sei quem eu sou, mas tem muita gente que sabe que é, mas não faz nada. Muita gente que sabe que é, mas precisa fazer. Está fazendo, estou fazendo. Aprendi a técnica, entrei numa faculdade, ou aprendi, vou vender chup-chup, não tem problema. Já sei o que tem que fazer, como se faz, colocar o leite, liquidificador, colocar na geladeira, como vender, a quem vender, em que época vender, sei tudo. Mas por que eu estou fazendo isso? Que eu estou juntando dinheiro para comprar um carro. Você quer comprar um carro. Mas para que você quer comprar um carro? Eu preciso de um carro porque é o seguinte. Aí entramos num foco, entramos em metas, em objetivos, em galgar, em ter objetividade na questão de resultados, de produtividade. Lembra quando eu falei aqui? Muito não gosto quando eu falo isso aí, mas querido, se nós somos assalariados, nós só nos mantemos. Qualquer pessoa que seja aqui assalariada, mas eu produzo muito. Não, você só se mantém, porque produtividade no campo do que é dinâmica de resultados, ela só vem quando você aprende a investir. Se eu ganho 10 mil reais, e é papai, lógico, eu vou ter um contexto de vida de 10 mil reais. Vou ter um carro no padrão de 10 mil reais, vou ter uma casa de um padrão de um salário de 10 mil reais. Só que é só para pagar a conta, então ela só me mantém. Que eu tenha 100 mil reais por mês, ela só me mantém. Quanto ganha um deputado? Quem sabe? Ninguém sabe. Bom, estou falando do salário certo. Do salário certo. Ele só me manda. Deixa para lá, tira o deputado. Qualquer assalariado, ele só se mantém. Agora, só vivemos a dimensão de resultado e produtividade quando investimos. Aprendemos a investir. Algo legal, hein? Preste atenção nisso aqui. Jesus falou muito em semeadura. Quem já viu quantas parábolas de semeadura nós temos? De semeador, um cara que semeou, colheu e tal. Por favor, isso aí está vindo do coração. Toda pessoa que não saber, primeiro, porcentagens de semeaduras e porcentagens de colheita, ele está perdido na sua essência de missão.
Porcentagem de semeadura. Se você não sabe quanto é porcentagem de semeadura e porcentagem... Se tem essa logística de porcentagem, mas o que é semeadura? Então você está mais perdido ainda, você não sabe o que é semeadura. Porque a semeadura é investir. Olha quanto tipo de investimento nós temos. Tempo é investimento. Sentimentos é investimento. Dar amor para alguém, estender a mão, abraçar alguém, investir tempo. Que mais? Conhecimento é investimento. Tudo que se refere a onde eu estou investindo, o que eu invisto e que resultados eu tenho desse investimento. A igreja precisa entender isso. Isso é reino. Eu brinquei outro dia e falei assim, se tem aqui um crente, eu estava dando aula de reino, se tem aqui um crente que não sabe regra de 3, ele não entende o reino de Deus. Se alguém aqui não sabe, digo para vocês, se alguém aqui não sabe calcular a regra de 3, ele não entende o reino de Deus. Não entende o reino de Deus. Tem que aprender a regra de 3. Se não sabe, aprenda a regra de 3. Está aí a base para... Sabe por quê? Porque o reino de Deus trabalha com uma coisa chamada porcentagem. O reino trabalha com porcentagem. A missão da igreja é uma logística de porcentagem. E eu vou ter que saber como a igreja está investindo, como a igreja está se movendo, a quantas almas em porcentagem, tudo é porcentagem. A dimensão do reino trabalha por porcentagem. Quem não sabe tirar a regra de 3 está fora do reino. Se não sabe, não tirou notas boas na escola e esqueceu essa matéria, volte à dimensão da regra de 3, que sua vida vai começar a mudar. Em nome de Jesus. Então, a igreja tem uma missão, e isso é porcentagem. A igreja precisa entender a dinâmica de investimento. Agora, vem uma essência do céu. Abra em Isaías. Vamos ler Isaías, já que nós somos ungidos. Quem é ungido aqui? Somos ungidos. Isaías 61. O que diz Isaías 61? 1. O Espírito do Senhor. Quero perguntar, aqui tem alguém que tem o Espírito do Senhor? Amém. Dá um glória aí para todo mundo escutar. Aleluia. Está sobre mim, porque me ungiu. Você é ungido se tem o Espírito Santo. Então a unção veio com um propósito na sua vida. A unção do Espírito que veio através de Hamashiach, do Messias, que veio através de Deus, do Pai, e envia, ele teve que subir para enviar. Foi um investimento em você. E me ungiu. Agora vem o investimento. Para quê? Para pregar. Primeira coisa, pregar. Quando diz pregação, não diz pregar para crente, diz pregar boas novas. Então, a pregação da missão é fora. Volto a recalcar. Dentro de uma igreja não se prega. Dentro de uma igreja se adoutrina. Dentro de uma igreja se ensina. Dentro de uma igreja se exorta. Dentro de uma igreja se dinamiza o que é a técnica do ensino. Agora, pregação do evangelho, ela é lá fora. Então, para quem? Para pregar boas novas. Só isso. Boa nova é o evangelho. A quem? Aos quebrantados. Quantos quebrantados? A quantos quebrantados eu atingi essa semana? A quantos quebrantados da igreja atingiu essa semana? Isso é missão. Isso é missão. Quantos quebrantados? Não estou falando aquele crente endemoniado que quer ter uma hora com você, não. Estou falando quebrantados de coração. Aquele que não tem esperança. O que podemos traduzir? Quebrantados de coração. O que é um quebrantado de coração, meu Deus? Um quebrantado de coração é alguém que o seu coração está despedaçado, ele não tem esperança, ele quer até morrer. E você vai ser a resposta com a unção da pregação. Quebrantado de coração. Outra coisa, você tem, como se diz, o álibi, quando você liberta alguém? Álibi. Deus te deu um álibi espiritual nessa missão, para abrir as cadeias, não para tirar Lula, mas para libertar os cativos. Como vale um álibi, hein? Como estão atrás de um álibi? E se alguém, que não quero falar o nome, tivesse um álibi? Mas esse álibi foi dado para você.
Quem te deu essa autorização foi o juiz dos juízes e o advogado dos advogados. E ele deu para a igreja e diz, eu te dou liberdade para quê? Para abrir cadeias. Abra-se a cadeia. Eu já tive o privilégio de entrar na cadeia para pregar. Não queira ir lá, se você... É horrível, gente. É horrível. Eu já estive em manicômio, onde foi cuspido, vocês já sabem da história. Já estive em hospital, onde estava numa UTI, eu olhei para uma pessoa e falei, Jesus, o que é o ser humano, meu Deus? Fiquei olhando ela e falei, meu Deus, não acharam veia na jugular, o negócio aqui na jugular, literalmente na jugular, coisa triste, entubado. Estava escutando o testemunho do Marcos Witt, outro dia eu falei que ele se acidentou, 32 pinos na perna, ficou paraplégico praticamente, 32 pinos na perna. Ele falou, perdi 80% da voz porque os canos que me colocaram quando estava na UTI, detonou toda a garganta dele. Ele falou, meu Deus, como eu preciso voltar a entender o que é a missão. Entender que quando a gente se ilude, se perde a essência, se acomoda. Voltar. Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar, ai de mim. Então, queridos, a igreja precisa entender esse versículo aqui, porque esse é o versículo que profetiza sobre o primeiro missionário. Quebrantado enviou-me a curar os, além de dar liberdade, né? Curar os quebrantados de coração, proclamar libertação. Pulei, curar os quebrantados, ou seja, a unção de cura. A unção de cura sobre você. Curar situações, você vai curar geografias. A igreja tem a missão de curar cidades inteiras. Há um mal nessa Baixada Santista, querido, que eu tenho que trazer essa cura e vai trazer os bisnetos, talvez, o tataraneto do Jacques lá. Não sei como a gente vai fazer, mas vamos ter que fazer algo por fé, pela graça de Deus, porque algo tem que ser feito. Esse sangue de inocente foi derramado. E repreender esse demônio de Anchieta em nome de Jesus. Essa potestade ainda atua. Libertação, pôr em liberdade de usar os gemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável. Nós somos proclamadores disso. Sabe qual que é o ano aceitável? É quando acontece Yom Kippur. Sabe quando o judeu diz que o ano se torna aceitável? É quando você se redime. Começa a Rosh Hashanah. O que eles fazem em Yom Kippur? Quem lembra? Eles se consertam até com a sogra deles. Por quê? Porque eles não podem começar um novo ano. Um novo tempo sem a glória de poder ver, sem pendências. Eles fecham um ciclo e fecham as pendências. Se eu estou devendo a alguém, se alguém está me... Enfim, desde perdoar até pedir perdão. Se fecha esse ciclo, não posso começar. Aí vem a Teshuvá. O que é a Teshuvá? Teshuvá são 12 dias que você vai ter que relembrar. Só lembrar, 12 dias. É profético, 12. 12 dias relembrando. Onde eu pequei? Tem o fulano que eu não paguei aqui. Tem fulano. Outro dia, faz 2 anos que aliás, foi nesse ano, no início do ano, eu briguei com fulano, não falei mais com ele. Eu vou lá conversar com ele. Então, em 12 dias na Teshuvá, você se purifica. Você se purifica. Bom, então é outro tema. Estão me pedindo para escrever aqui, ó. Teshuvá. Teshuvá, 12 dias. Aí vem Yom Kippur. E Rosh Hashanah, que seria cabeça do ano, ou seja, ano exaltado. Cabeça do ano, Rosh Resh. Cabeça. Ou seja, você vai exaltar o ano. Como você proclama. Proclamar, a palavra também é levantar-se. Proclamar e levantar, é subir num lugar alto. Preciso levanta-te, filha de Sião, sobe no monte alto e proclama. Ou seja, o proclamador nunca pode se enfiar embaixo da terra, igual o avestruz. O proclamador tem que procurar um lugar alto, fisicamente falando, e na essência de que ele está ressaltando, tem algo importante, algo que tem saliência, algo que tem importância, ou seja, é algo que se destaca. Então, se eu quero vivenciar isso em minha vida, a igreja tem autoridade para proclamar. O que aconteceu no Brasil há poucos dias é uma proclamação de algo novo.
2019 vai ser o ano de transição. E eu já aviso vocês, em nome de Jesus, com a autoridade do Senhor, saibam isso aqui. Quem você é, o que você faz, por que você faz, e empreenda investimento, porque em 2020, outro dia eu falei para o Jonas, voltando do monte, falei, Jonas, 2020, Deus me revelou algo, e comecei a falar, pai, está tudo se encaixando então, porque no mundo virtual, no mundo do investimento, ele está por dentro disso, e fala assim, dizem que 2020 é o ano. É o ano. Então, em 2019, preste atenção, vai ser o ano onde todo mundo tem que entender o que ele é. Meu irmão, se desvia qualquer ano, menos 2019, porque é um ano de estabelecer plataformas, estrutura, saber o que queremos, reformular, descartar o que não prestou, parar de meninice e entendermos o que Deus quer para nós. Agora, se prepara. Quem entender isso em 2019, em 2020 vai vir uma grande abundância, glória, prosperidade. Eu creio nisso, para a glória do Senhor. Acabou a miséria. A igreja tem que aplicar isso no mundo espiritual. A igreja, esse ano, vai haver muita reformulação. E eu repito, nós que trabalhamos com visão celular, nós que trabalhamos com dinâmica, se nós não nos reformularmos, nós vamos ficar para trás. E eu vou falar algo sério aqui. Tem muita coisa que já está ultrapassada no mundo espiritual. Como assim? Deus trabalha com o novo. Não é que Deus vai trazer outra doutrina, não. É a metodologia. É hora de pescar com tarrafa, é hora de pescar com anzol, é hora de pescar com rede. É hora de pescar com transatlântico, com uma rede de 10 mil metros quadrados. Você que sabe. Agora, nós vamos ter que reformular. Precisamos reformular, nos reformular. A igreja tem que saber essa visão clara, específica, essa missão, e ver esse avivamento glorioso em nome do Senhor Jesus. Jesus levantou homens ungidos. E essa profecia está falando de quem? Do Messias. Porque quando ele lê essa profecia e diz, hoje, meu Deus, hoje se cumpre esta profecia. Para quê? Os petistas ficaram tudo endemoniados, ficaram tudo possesso. Então, nós temos que entender que a igreja se move por uma ação sobrenatural, apostólica, missiológica, e vai nos fazer entender. Missão, por que você faz e como vou fazê-lo? Como vou fazê-lo? Tudo bom, entendi quem eu sou, já estou fazendo. Missão, por que eu estou fazendo? Há um propósito, há uma missão, há um objetivo, há metas a alcançar, a serem alcançadas, tudo que seriam metas, propósito, objetivo. Só que como vou fazê-lo? Como vou fazê-lo? Aí é onde se fecha, aí é onde a igreja muitas vezes se confunde. Como, pois, farei isto? Como vou fazer isto? Mas Deus está contigo, Deus está com a igreja e Deus vai nos levar a desenvolver essa missão gloriosa. O conceito de missão transcultural, a missão transcultural, ela leva a igreja a atravessar fronteiras. Esse é o grande mistério da missão. Desde, literalmente, uma fronteira entre países, porque, por incrível que pareça, uma fronteira, além de ser geográfica, existe uma fronteira cultural. E espiritualmente há fronteiras. A igreja precisa entender que ela é transpassadora de fronteiras. Fronteira se refere a barreiras. Houve um tempo em Israel, me lembro agora disso, que houveram várias fortalezas, e muitas delas havia gigantes. E enquanto não foram derrubadas dessas fortalezas, Israel não tinha vitória. Depois vou falar mais sobre isso, mas me lembro agora, fortalezas. Essas fortalezas foram derrubadas, foram literalmente, por isso Deus levanta Jeremias e fala assim, eu te dou poder para derribares. Há uma unção que é para derribar. Te dou unção para destruir, para derribares, para desfazer. Há momentos que a igreja vai ter que entender que ela vai se transpor a fronteiras. A fronteiras espirituais,
há fronteiras no mundo espiritual de demônios, de principados, há fronteiras culturais, como falei, há fronteiras geográficas, e a igreja tem que estudar essas fronteiras. Por quê? Porque a igreja é quem tem o poder de transpô-las, de derrubá-las e atingir e alcançar, porque o evangelho é transcultural. Posso dizer até que o evangelho ele não respeitará nenhum tipo de cultura maléfica e vai impor, se impõe uma nova cultura gloriosa. Por exemplo, há uma cultura aqui no Brasil, no meio indígena, que é o infantocídio. Alguém já ouviu falar dessa cultura? Infantocídio. A criança nasce defeituosa, o pai literalmente cava um buraco. Tem vídeo na internet também. Você vai ver crianças gritando, vivas, sendo enterradas, e ainda depois o indígena pisa em cima da terra. E a criança fica soterrada lá, e o camarógrafo, lógico, é obrigado a filmar. Infantocídio. Né? É uma cultura satânica. Isso na Amazônia. Aqui na Amazônia. Infantocídio. E tem até um vídeo, é espantoso, eu chorei muito, porque outra criança grita pai na língua indígena e ia traduzindo embaixo. Pai, deixa. A irmãzinha maior fala, pai, deixa ela comigo, eu vou cuidar dela. E o índio todo, cara de pau assim, colocando ela no barro e pisando em cima e jogando literalmente a criança. Lógico, nasceu com alguma deficiência. Gente, você fala assim, isso aonde? No Brasil. No Brasil, culturas terríveis. A castração de mulheres, isso é fato em algumas culturas assim, dominadas por Satã. É uma coisa absurda. Desde abusos sexuais, desde pedofilia, desde comidas proibidas pelo contexto bíblico, e aí vai. Então, comidas à base de sangue, que o proibido é sacrificado a ídolo e sangue. Enfim, isso vai sendo tirado por uma cultura santa, a cultura do reino, a cultura do Senhor. Princípios básicos para um missionário. O que diz aqui? Na página 4, ainda no final. O objetivo do missionário é anunciar o evangelho de modo universal, ser plenamente, aculturalmente, fora de território. O evangelho sempre será o evangelho. O evangelho não se molda a culturas, é a cultura que se molda a cultura do reino, a cultura do evangelho. Através da exposição desse evangelho, apresentar o próprio Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Alguns aspectos são necessários para a preparação de um missionário. Página 5. É importante que tenha profunda experiência de salvação e comunhão com Cristo, a quem irá apresentar as pessoas. Logicamente, nessa vocação, tem que haver esses conceitos. Quem a pessoa é, o que ela vai fazer, por que ela vai fazer e como ela vai fazer. Lamentavelmente, implantar a cultura do reino não é implantar a cultura brasileira em algum lugar. Tá bom? Não significa isso. Por exemplo, nas Ilhas Fiji, se não me engano, homem não usa calça, é abominação homem usar calça, lá é uma saia. O cara pode até usar terno de gravata, mas usa saia. Então, isso é cultura brasileira. O evangelho não interfere nisso, o fato de usar uma gravata é cultura europeia, né? Através dos colonos, veio para cá, se desenvolver. Não significa que eu tenho que impor a gravata nos índios, não significa isso ser crente, embora é lindo, maravilhoso usar um paletó, e é a nossa cultura. E aí vai. A cultura que não vão saber e compreender o contexto israelita, judaico, nas próprias até alegorias de Jesus no Evangelho. Por exemplo, numa tribo, um missionário nos contava ele é do Kairos, que é uma agência interdenominacional. Ele contava de que pegou para indígenas que não sabiam, no Brasil mesmo, não sabiam o que era pão, não conheciam o trigo. Não conheciam o trigo. E quando ele falou pão, falou, o que é pão? Agora, para explicar, quando Jesus fala, eu sou o pão do céu, mas o que é? O que eu posso fazer? Não conhece o pão, não conhece o trigo, como explicar?
Ele fala, não, pão é um alimento. Mas como assim? E a única coisa que ele encontrou era inhame, mandioca, coisas que ele comia. Ele tinha que fazer um paralelo para entender que esse era o alimento. Qual o principal alimento de vocês? De que vocês vivem? Entender esse contexto. Então, mudar. Outra coisa, não conhecia um animal, cordeiro. Eu sou o cordeiro de Deus. Como procurar um animal manso? Um animal é difícil no meio da Amazônia, um animal manso. Eu sou um animal manso, meu Deus do céu. Difícil explicar. O que é cordeiro? Como ele é? Não se sabe de uma ovelha, não se entende. Então, quem está munido de conhecimento, de preparo, de unção em primeiro lugar, terá que enfrentar muitos desafios. Fora a língua. Eu assisti um documentário que uns missionários foram para uma tribo lá, Nova Guiné, aqueles lugares lá, tribo até de canibais. Tá, canibais. E aí eles chegaram lá e o problema é que eles pregavam o evangelho, mas a cultura daquela tribo era a cultura da traição. Havia um espírito Tá. de traição Sim, sim. que Já li isso aí. existia lá. Então, quando eles pregavam que Judas traiu Jesus, Ele foi exaltado, o Judas. Judas virava Já escutei. Jesus era um cara fraco, burrão, que tinha... É verdade. Quem traía na cultura dessa tribo era o superior. Quando escutaram a história de Judas, foi ressaltado Judas. E aí não conseguiam se converter a Jesus. Até que o missionário começou a orar a Deus e pediu uma estratégia para Deus, porque falou, a cultura deles não permite que eles amem Jesus, que eles entendam o que Jesus fez por eles. Exato. E aí o chefe, o filho do cacique lá contraiu uma doença, ficou à morte, né? E aí o missionário, Deus falou, agora você ora, fala pro pai que você vai orar por ele, e esse Deus do qual você está falando vai curar ele. E se ele curar, é para ele se converter, né? Se o filho dele for curado, faz esse desafio para ele. Aí quando o cacique se converteu, toda a tribo se converteu. Olha que interessante. Que coisa linda. Morreram comidos lá antes disso daí. O traidor era o melhor. O traidor, e agora apresentaram Judas, é o melhor. Todo mundo queria adorar o Judas. Complicado. Os esquimós, quem já ouviu falar no Polo Norte? Qual era o costume dos esquimós? Quem sabe? Para dar as boas-vindas a um estrangeiro, você tem que dormir com a esposa dele. Eles dão de presente a esposa. Ou seja, para você, de fato, se hospedar e ser bem recebido, ele se dá um presente. A esposa dele é o cara doido, meu Deus do céu. Costume esquimó. Se você está triste, ele dá uma esposa para você se consolar. E os missionários chegaram com muito amor e muito carinho, no meio do gelo, e os esquimós falaram, todo mundo será bem-vindo, quer entrar, venham. E aí dá uma esposa para eles dormirem. Fala, não, aí começa a ofensa da cultura. Como fazer? E eles tiveram que falar, não, isso não é um princípio santo, ensinar isso. Né? O cara tinha que ser convertido e santo para isso. Então, é complicado. Eu tenho um amigo que chama Dejane, ele trabalha na Amazônia, embora há muitos tempos que eu não me comunico com ele, mas Dejane, ele diz que, a paixão dele é a Amazônia. Ele diz que anda quilômetros para chegar na tribo, fora isso, anda de canoa, horas para chegar, e quando chega lá, são só indígenas. Eles são assim, o que eles se apresentam para comer, você tem que comer. Do contrário, já era. Se você desprezar um pinguinho de alguma coisa, Isso já, a gente viu, eu fui no Pará e eu falei que ele queria descansar. Tínhamos pregado, queria descansar. E o apóstolo Rino falou, não faça isso. Se você desprezar, não é desprezo, é que eu preciso descansar. Estou cansado, não quero nem comer, porque não estou nem jantando. Vá lá e come, meu filho, em nome de Jesus. Eu falei, tá bom. E no final, era algo maravilhoso. Açaí com peixe, glória a Deus. Maravilha. Não tenho restrições, como qualquer coisa, mas estava cansado. Então ele disse, se preparavam, disse que o desafio dele foi quando levaram ele para caçar macaco. Caçaram macaco com flecha, caiu no macaco, e o macaco se debatendo. Diz que cozinharam o macaco assado lá. E literalmente pegou a cabeça de um macaco com um facão, cortou o crânio, pegou uns temperos dele lá e jogou dentro do crânio, do cérebro cozido. Misturou, assim como a mãe falou assim, come. Aí ele pegou na mão e comeu. E o índio falou para ele assim, o cacique falou, você vai ser meu pastor, falou.
Depois que ele comeu cérebros de macaco. E a gostou, falou, não, eu topo tudo, como de tudo. Sopa de arara, sopa de tartaruga. Jacaré diz que é a coisa mais deliciosa que tem. Jacaré, eles sabem preparar bem jacaré. Ele falou que cada coisa absurda. Lagartas vivas, uma lagarta branca viva, que mora no coco, num certo tipo de coco. Coisa visão transcultural. Então, querido, essa missão é gloriosa. Mas, querido, não é necessário somente sair fora do país e enfrentar outra cultura para ser missionário. A igreja, na sua visão e missão, faz missões desde urbanas na cidade até os confins da terra. Amém? Vamos tomar um café, uma água, para descer aquele cérebro de macaco e a gente volta aí.